Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai resolver algumas questões aí de informática da banca Sesgran-Rio, que é a banca responsável pelo concurso do Banco do Brasil. A gente já viu a uma aula anterior somente de questões da Sesgran-Rio que eram somente do Banco do Brasil, tá? Hoje eu trouxe as mais recentes, então essa daqui é como uma parte 2 aí para as questões mais recentes da Sesgran-Rio. Vamos lá? Primeira questão fala o seguinte: códigos maliciosos, malware, são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em uma grande diversidade de equipamentos. Dentre os vários tipos de malware, há um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados e enviando cópias de si mesmo de equipamento para equipamento. Esse programa é o... Então ele fala assim, ó, é um programa malicioso que ele se replica, né, dentro de uma rede, então de equipamento para equipamento, de uma rede, dentro da mesma rede, de uma máquina para outra, tá? Esse programa é o backdoor? Não, tá? Backdoor, ele é um tipo de programa que ele vai tentar ultrapassar uma barreira de segurança, por exemplo, uma autenticação ou uma criptografia. Backdoor, se a gente for traduzir aí, é porta dos fundos, né? Então ele não vai entrar pela porta da frente, que exigiria uma senha e teria alguma criptografia. Ele vai tentar por algum sistema, burlar esse acesso e conseguir lá fazer toda a parte que ele deveria fazer se ele estivesse acessando com usuário e senha, né? Com autenticação ou com criptografia. Mas ele vai tentar burlar o sistema e entrar pela porta dos fundos, tá? Então, a tentativa de burlar esse sistema é o backdoor. B. Spyware é um software espião. Ele fica instalado no seu computador, né? Ele faz o quê? Ele vai armazenando todas as suas capturas de tela, então ele é um screen logger. Tudo que você digita lá no seu computador, ele é um keylogger, né? Tudo que você clica lá, então ele vai até gravar o áudio do seu microfone e vídeo da sua webcam. Então é um software espião. Spy vem de espião, ware vem de software, né? Software espião. Então ele fica lá quietinho, ele não dá muito alarde que ele está no seu computador, mas ele vai pegando suas informações, certo? Rootkit. O rootkit ele faz o quê? Ele é uma série de programas que ele vai tentar gerar para o usuário que está executando um nível de acesso de administrador, tá? Então ele vai ter lá o root, né? Do inglês aí ele vem de raiz e kit vem de kit de programas, né? Então é um root ali, o acesso root que a gente fala é o acesso que pode tudo, o administrador, o acesso raiz, tá? Então, mesmo que o usuário seja um usuário comum, através desse programa, ele vai tentar obter privilégios de administrador dentro de um sistema, dentro de um computador, tá? Keylogger. Key, tecla, logger, armazenar. Então, ele armazena tudo que você digita ali no seu computador, tá? Tudo que você digita no teclado. E o worm. O worm vem de verme, né? Minhoca e alguma coisa assim, tá? Então, o worm, ele faz o quê? Além dele ser um código malicioso, ele vai fazer algumas execuções ali maliciosas em grande diversidade de equipamentos. Ele tem a capacidade do quê? De se propagar, de enviar cópias através da rede. Então, o worm, ele entende como a rede sendo um túnel, tá? Então, ele vai através desses túneis, né? Através desses caminhos de rede, fazendo como se fosse o caminho da minhoca ali, né? Do verme. Ele vai se espalhando para onde tiver túnel de comunicação, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E, worm, tá? O worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando a vulnerabilidade de programas instalados, tá? Então, a alternativa correta aí se espalha, né, dentro de rede, de equipamento para equipamento, worm, tá bom? Alternativa correta, alternativa E. Ó que legal, ó. Sesgran-Rio, ela adora esse tipo de questão, né? Independentemente da época, ela gosta muito dessa parte de segurança. Então, aqui, ó, uma questão do Banco da Amazônia, né? Na correção anterior, eu peguei uma questão do Banco do Brasil que falava praticamente desses mesmos programas, tá? Só que era um tipo de ataque de phishing lá. Então, ó, estudem essas questões que é muito legal porque através de uma única questão a gente pegou 5 definições de ataques, né, de malwares aí que a gente tem, beleza? Próxima questão aí. Nas configurações de conexão do navegador Mozilla Firefox, pode-se definir um servidor proxy, recurso utilizado para a redução do tráfego em rede. O mecanismo de funcionamento de um servidor proxy. O que ele faz? Ó? O proxy ele implementa o padrão IRDA, que estabelece conexão direta via fibra ótica? Não, tá? Se ele faz uma redução de tráfego em rede, então ele tem que ter alguma coisa ali que ele vai armazenar ou que ele vai servir de base para a pessoa não precisar ficar trafegando para outros locais da rede, tá?
Então ele funciona ali mais ou menos como se fosse um cache ou como se fosse uma ponte para conexão mais rápida a um outro serviço, né? Ou um filtro ali, tá bom? Proxy tem essas funções aí. B. Utiliza uma área intermediária entre os servidores de uma rede interna e usuários da internet. Isso daqui ele está falando de intranet, tá? Não é isso que o proxy faz. C. Especifica um equipamento que atua como um cache entre o navegador Firefox e o servidor web. Beleza, né? Cache é o quê? Cache é um método de armazenamento que ele faz cópias, né, de páginas ou de serviços ou de programas que ficam ali para você acessar de maneira rápida. Você não precisa ficar atualizando. Já tem uma cópia ali, ele já falou, opa, é isso daqui, né? Uma imagem que tem lá salva de um tempo anterior a um programa ou de um tempo atual, tá? Que nem, ó, por exemplo, se for pesquisar cache no Google, você vê que algumas páginas ficam em cache, que elas ficam o quê? Já armazenadas no servidor de pesquisa. Não precisa ficar recarregando ela, né? Então tem essa maneira de visualização aí de cache também no Google, tá? Mas, se tratando de proxy, ele faz isso daqui, ó. Um equipamento que atua como cache entre o navegador Firefox e o servidor web. Beleza, né? Ele pode ser um cache, ele pode ser um tipo de filtro, tá? Então, essa é uma das funções do proxy aí. D. Transmite dados por arquiteturas que privilegiam a topologia de campo ou metropolitana. Não, né? Que ele está falando de tecnologia de topologia MAN. Não tem muito a ver, a configuração de proxy não tem nada a ver com isso, na verdade. Não é nem muito, é nada a ver mesmo. E. Roteia o processamento para redes que utilizam tecnologia sem fio, impondo um padrão de segurança adicional? Não, tecnologia sem fio é menos seguro, né? Ainda se a gente for analisar hoje em dia, tá? Porque rede cabeada ali, rede local, somente quem está ali dentro do ambiente consegue. Agora, sem fio, quem está próximo consegue também acessar. Então, não tem nada a ver de segurança adicional aí, certo? Alternativa correta, então, alternativa C. Próxima questão, ó. A importante contribuição na evolução dos processos organizacionais que o avanço da tecnologia da informação proporciona acarreta concomitantemente a necessidade de um maior cuidado com questões referentes à segurança da informação. Evitar ataques aos sistemas de correio eletrônico é um dos objetivos dos especialistas em segurança. Um conhecido ataque que pode ser feito por e-mail é o spoofing. Como o usuário sinaliza ao Gmail que um determinado e-mail é suspeito de ser spoofing? Spoofing é um e-mail que ele é mandado de maneira como se fosse, praticamente como se fosse um spam, tá? Só que ele é mandado de maneira a sobrecarregar um sistema para derrubar ele, né? O spam é mensagem que é enviado para a pessoa, mas com o intuito de roubar alguma informação, pegar alguma coisa, né? O spam ou aquela propaganda indesejada, tá? O spam geralmente é aquilo que eu não quero que chega no meu e-mail, né? Ou que vem sempre a mesma coisa lá, repetido. Isso, a tecnologia de e-mail aí, ela já detecta como spam, tá? O spoofing não, é um e-mail já um pouco mais elaborado, que ele vai disparar de um grande número de computadores para o mesmo gerenciador de e-mail, a fim de tentar derrubar, tá? Praticamente como se fosse um DDoS aí. Então, ó, como que eu sinalizo ao Gmail que um determinado e-mail é suspeito de ser spoof? Então, como que eu falo lá pro pessoal do Google, que gerencia o Gmail, que esse e-mail é suspeito de alguma coisa? Alternativa A, denunciando como spam? Beleza, pode ser, né? B, gerenciando marcadores? Não, você vai gerenciar marcadores e gerenciar de e-mail, né? Você está dentro da sua caixa de e-mail. O Google será que vê tudo que você faz dentro da sua caixa de e-mail? Pode ser que sim, né? Mas você não está fazendo denúncia lá para ele, você não está alertando ele a nada, você está só organizando. Marcando como estrela? É organização de e-mail também. Movendo para a lixeira? Também. Solicitando confirmação de leitura? Nada a ver também, né? Você enviou e-mail, a solicitação de confirmação é quando você envia o e-mail, a pessoa abriu, aí quando ela abre, vem uma confirmação de leitura para você, né? Então não tem nada a ver, o Google não faz esse gerenciamento. A única maneira então de eu sinalizar que é um e-mail suspeito de alguma coisa é eu marcando ele como spam, tá? Não interessa se é spoofing, se é spam, se é phishing, né? Um e-mail de phishing, alguma coisa assim. Então você tem que denunciar ele como spam. Alternativa A é a alternativa correta aí. Próxima questão fala o seguinte: diversas organizações optam por utilizar em seus computadores o sistema operacional Windows, o qual disponibiliza várias ferramentas importantes que viabilizam as atividades do dia a dia. A versão 10 do Windows oferece aos seus usuários um importante recurso que permite que seus arquivos sejam salvos para posterior recuperação em caso de eventuais falhas. Beleza? Qual é a denominação desse recurso na versão em português do Windows 10? Né? Aí você vai lá, ó, poderia ser
isso é uma ferramenta de backup, uma ferramenta de restauração, né? Só que ele não dá nenhuma dessas opções aí na minha alternativa. Ele me dá, então, a alternativa A, estrutura Ribbon. Não, né? Ribbon seria uma estrutura de backup em fita, que hoje em dia acho que nem deve existir mais, o pessoal nem faz mais, tá? B, histórico de arquivos. Histórico de arquivos é uma opção que pode ser a correta aí, tá? Histórico de arquivos, lembra, ó, eu já tive uma questão aí, a gente respondeu, é uma questão da VUNESP, né? Mas olha que legal, tá vendo? Ó, bancas diferentes abordando o mesmo tema aí de Windows 10, né? De recuperação de arquivo aí. Então, se você não viu, vê lá, é uma questão da VUNESP falando sobre, ela é do TJ e do TRF3 a aula, tá? Dá uma olhadinha lá, que ela fala sobre esse histórico de arquivos também, é bem interessante. MSE, Microsoft Security Essentials? Não, tá? Isso tem a ver aí mais digamos, de antivírus, Firewall, tá? Da Microsoft. D, provedor de serviços TAP? Não também. E o Windows Media Player. O Windows Media Player é um reprodutor de mídia do Windows, tá? Então a alternativa correta aí é a alternativa B, histórico de arquivos. Ele oferece aos usuários recursos que permitem que arquivos sejam salvos para posterior recuperação em caso de eventuais falhas, tá? Então a alternativa correta aí é a alternativa B. Próxima alternativa, a gravação de cópias, ó, de novo, falando sobre backup, né? A gravação de cópias de segurança, que é o backup, é um dos procedimentos mais importantes na garantia da operação de um ambiente computacional. Perfeito. Políticas de backup devem ser desenhadas pelos administradores de suporte das empresas, com vistas a manter a disponibilidade e a integridade do sistema operacional. Perfeito, tá? Definiu aí o que é backup. Uma providência importante referente à política de backup é, vamos lá, armazenar todos os volumes de backup em um só local? Nem a pau, sabe por quê? Se você armazenar lá, pensa, né? Quem trabalha com segurança, quem trabalha com backup, sempre pensa no pior cenário possível, né? Eu sou uma dessas pessoas. O que acontece? Se eu tiver um backup lá, backup é cópia de segurança. Cópia de segurança já não é uma cópia de segurança se eu fizer ela no mesmo computador. Se eu fizer no mesmo computador, é cópia. Agora, estou copiando do meu computador para um HD externo. O HD externo está na mesma sala lá desse computador, né? Aí você fala, o computador deu pau lá, pegou fogo no computador. Beleza, o backup queima? Não, mas e se fogo espalhar para a sala inteira e pegar fogo na sala inteira? O que acontece? Seus arquivos do computador são perdidos e os arquivos daquele backup são perdidos, tá? Aí você fala, meu Deus, agora só tem nesse local? Se tiver só nesse local, ferrou, né? Por isso que às vezes a gente coloca, é mais rápido ter ali naquele local, sim. Para quê? Para eventuais falhas de máquina você já conseguir recuperar. E daí qual que é a segunda opção? Faz um backup em um local externo, preferencialmente em nuvem ou em uma outra sala distante, tá? Um backup de rede aí, certo? Aí é bem legal porque o volume fica lá, o arquivo fica lá sempre disponível nos dois, né? Pegou fogo na sala lá, tem o outro em outro local, né? Se é na nuvem é melhor ainda, que só vai perder se pegar fogo na internet, né? Espero que nunca isso aconteça, senão a gente tá lascado, né? B, automatizar backups de arquivos no formato Manchester diferencial? Não, tá? Evitar a utilização de gerenciadores de backup de código aberto? Não também, tá? Você pode utilizar backup de código aberto aí que não tem problema nenhum, tá? D, monitorar os volumes de backup gerados manualmente? Não, imagina, você vai monitorar todos os volumes que você tem, lembra que eu falei, ó? Você pode fazer um backup na nuvem, no mesmo local, você pode ter quantos backups você quiser. Agora imagina você ter que ir lá manualmente ficar monitorando todos esses volumes um por um. Inviável, tá? E testar todos os volumes de backups gerados. Aí sim é uma política de backup ok. Por quê? Se você não adianta você fazer o backup em um local, se você não sabe que aquele local está funcionando, se aquele volume está ok, né? Eu faço backup em um disco rígido aqui, um HD externo da minha casa. Só que esse HD está cheio de bad block, ou seja, está cheio de blocos corrompidos. Ele pode simplesmente gravar os arquivos, só que na hora que eu for recuperar, não conseguir ler, né? Então é muito importante, de suma importância que se teste todos os volumes de backups gerados, tá bom? Alternativa correta, então, alternativa E. Além de testar esses volumes, de testar esse backup, esse arquivo, né? Ou seja, coloquei lá o arquivo no HD externo. Depois, o que eu faço? Opa, vamos ver se eu consigo trazer ele de volta, se eu consigo pegar aquela imagem de volta, né? Conseguiu? Beleza, ok, né? Consegui pegar o arquivo? Tranquilo, tá? Então, sempre tem que fazer o teste. Não adianta colocar, funcionou. Não é assim que funciona, né? Você vai ver, você vai achar que está funcionando. Aí, a hora que você vai precisar, ele não vai funcionar, certo? Então, tenha em mente aí que dessas políticas de backup, ok?
Próxima questão, ó. Imagine que uma pessoa está trabalhando em uma planilha do Excel e precisa que uma coluna fique visível na tela, enquanto ela rola a planilha vertical ou horizontalmente. Legal, né? Ela quer que uma coluna, né? Ou seja, a coluna lá na minha vertical, fique visível naquela tela enquanto ela rola a planilha. Qual ferramenta que permite que se execute tal ação? Que eu sempre deixe congelado, né? Ou uma coluna ou uma linha. Já matei aí, né? Falei em congelar, ó. Ah, tabela dinâmica. Tabela dinâmica não. Ela vai pegando arquivos de outros locais e vai sempre se atualizando dinamicamente. Redefinir posição? Também não. Fixar coluna? Também não existe, não tem essa opção, tá? D, exibição lado a lado. Isso é um método de exibição ali do Excel. E aí, congelar painéis. É isso aí, tá? Congelar painéis, essa função que ela vai congelar tanto a minha parte de linha quanto a minha parte de coluna, tá? Eu posso especificar se eu quero congelar só as colunas ou só uma linha, né? Geralmente ele fixa a primeira coluna e a primeira linha lá da minha tabela, certo? Que às vezes é aquela linha de título, né? Então eu vou colocando lá, só que eu tenho muito arquivo, o que acontece? Aí eu vou perdendo do que eu estou fazendo, o que eu estou preenchendo ali, né? Só que quando eu mantenho essa barra fixa, ela mantém o título lá e os dados vão passando, certo? Então alternativa E é a alternativa correta, congelar painéis. Próxima questão aí fala o seguinte: a função C no Excel é usada para retornar um resultado se uma determinada condição for atendida, verdadeiro, ou outro resultado se a condição não for atendida. Ou seja, o C ele faz assim, ó, se aquilo ali for verdade, a minha comparação, aquele meu atributo, verdadeiro. Se não, falso, tá? É sempre assim que o C funciona. Então, ó, a tabela a seguir apresenta uma classificação atribuindo letras aos números que são referenciados pela condição idade. De acordo com a tabela, a função aninhada C é, ou seja, a condição é o seguinte, a condição aqui, se a condição for verdadeira, é sempre assim, ó, se ele começa igual, C, abre parênteses, condição, essa condição, ele vai colocar sempre um comparador lógico, tá? Tem uma aulinha aqui no canal falando dos comparadores lógicos e matemáticos do Excel, então assista ela aí, porque os comparadores lógicos são muito importantes dentro da função C, tá? E ela faz o quê, ó? Então ela faz essa comparação, ela faz a comparação, né? E ela faz, se for verdade, é isso daqui. Primeira condição depois do ponto e vírgula, que for verdadeiro. Se for falso, depois de ter ponto e vírgula, falso, tá? Aqui ainda ele colocou a função C alinhada, ou seja, uma função C dentro da outra. Quais são as condições? Ó, deixa eu pegar o meu marcador aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Quais são as condições? Ó? A idade, se a idade for maior do que 89, então ele vai retornar o texto S. Se for de 80 a 89, vai retornar N. Se for de 70 a 79, vai retornar O. Se for menor do que 70, vai retornar F, tá? Então, ó, o que ele quer saber? Ele quer saber qual a função C que vai retornar esses valores aqui de acordo com essas condições. Aí você vai olhar que as alternativas você já não quer mais fazer, né? Porque, meu Deus do céu, olha o tamanho disso. Não assusta, tá? Função C, ela é só tamanho, certo? Se a gente conseguir achar o ponto e vírgula e separando condição, falso e verdadeiro, a gente consegue resolver simples a função C, tá? Então vamos lá, ó. A primeira aqui, ele seja maior que 89, tá? Maior que 89 vai retornar S. Então, ó, vamos ver, ó. Primeira maior do que 89, tá? Pode ser que seja a alternativa E. Vamos ver se a alternativa E vai ser certa aqui, ó. Se a idade for maior do que 89, né? Boquinha do jacaré para cá, ó, maior do que 89. Se for verdadeiro, então, a minha condição acaba aqui, ponto e vírgula. Depois desse ponto e vírgula, o que vem aqui é verdadeiro, ou seja, se for maior do que 89, vai retornar o texto S. Então, até aqui tá ok, né? Maior que 89 vai retornar o texto S. Se não, ó, ponto e vírgula é se não, aí ele vai fazer uma outra condição C, ó, que é um C dentro do outro. Ele vai analisar novamente. Se não C, a idade for menor do que 79, vai retornar N. Menor do que 79, tá? Então, ela não é maior do que 89, ela é maior do que 79. Ou seja, ela vai até 89, tá? Por quê? Se ela for já maior do que 89, ele nem vem mais para o resto, tá? Ele esquece tudo isso daqui. Ele já vai retornar S. Agora, se ele não retornou S, ele vai fazer uma outra comparação. Ele vai perguntar, então, ó, ela não é maior do que 89? Então,
ela é maior do que 79? Beleza, se ela for maior do que 79, né? E não maior do que 89, porque ele já passou por aqui, vai retornar N. Beleza? Então aqui, ó, N, certinho. Se ela não for, então, nem maior do que 89 e nem maior do que 79, né? Então ela vai ter que ser alguma outra coisa. Então, ó, ela vai ser o quê? Ele vai perguntar. Então, se ela não for nem isso e nem isso, ela é maior do que 69? Se ela for maior do que 69, ela vai retornar O. Beleza, né? Maior do que 69, O. Tá ok. Agora, se ela não for nem maior do que 89, e ela não tiver nem menor do que 89 aqui no caso daí, e maior do que 79, e nem for menor do que 79 e maior do que 69, né? Ela vai ser só menor do que 70, né? Então, vai ser o F, tá? Então, aqui, ó, são 4 resultados que eu tenho, certo? Aqui você tem que ir com calma e separando partes por partes, tá? Não venho querer fazer aqui direto, ó, o idade 69 não, tá? Porque se for aqui, vai dar errado, você não vai ter como, tá? Então, venho por partes, venho por primeiro. A função C, ela vai excluindo depois, tá? Então, o que acontece, ó? Ele vai verificar essa idade. Ela é maior do que 89? Vamos supor lá que ela seja menor do que 70, tá? Eu coloquei lá o valor 65. Vai ver, ó. 65 é maior do que 89? Ele vai falar para mim, não. Então é falso. Então não vou retornar S. Vou fazer o quê? Vou pro próximo. 65 é maior do que 79? Não. Então ela é falso. Então vou pro próximo. Vai ser N? Não. O próximo é C. Ele vai fazer outra comparação do C. Então, 65 é maior do que 69? Não é. Então é falso. Então vai ser o quê? O ou vai ser F? Vai ser F, tá? Vamos fazer agora do outro jeito. Se eu colocasse aqui que fosse 90 na idade, tá? Coloquei a idade 90. 90 é maior do que 89? Eu já colocaria que é. Então, o que ele faz com esse resto? Ó, esse resto, ele não quer saber, tá? Ele já deu o resultado para mim aqui. Então, ele vai jogar fora, tá? Então, isso que acontece com a função C. Não dá para você resolver todos, tá? Você vai resolvendo até achar quem é verdadeiro. Se achou quem é verdadeiro, esquece o resto, tá? Essa é uma das maneiras de você resolver aí, tá? A maneira mais fácil vai separando partes por partes e vai vendo ali aonde que ele vai retornar quem é verdadeiro e quem é falso, tá? E depois você tem que ir comparando os valores. Como ele não deu os valores e só deu as alternativas aqui, né? Quando for maior que isso, vai tornar isso, quando for. Então, eu fiz essa substituição aí mental, coloquei um valor qualquer, só para ver se estava certo mesmo essa prova real, tá bom? Função C não é difícil, tá? Então, vá sempre parte por parte, certo? Não erre função C, porque é uma função que é muito cobrada aí nas questões, beleza? Alternativa correta, então, alternativa E. Se ficou com dúvida dela aí, deixa nos comentários aqui abaixo que eu trago uma aula só de função C para vocês, tá bom? Mas, ó, vai por partes, tá? Jack Stripador aí. Vai por partes dentro da função C, separa, acha os pontos e vírgulas, quem é critério, quem é verdadeiro e quem é falso. Lembrando, ó, função C é sempre critério, abre o parênteses, né? É o critério que eu tenho, né? O critério ele vai ter que vir o meu operador lógico, maior, menor, igual, menor, diferente, tá? Tá lá, ó, critério, ponto e vírgula. Caso o meu critério seja verdadeiro, ponto e vírgula, caso o meu critério seja falso, tá? Então, ó, critério, verdadeiro e falso. Nunca esqueça isso da função C. Critério, verdadeiro, falso. Se o meu critério for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Se for falso, retorna falso, tá? E assim a gente consegue fazer ela alinhada, né? Como aqui ela foi dando falso, 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 chegou lá no final, né? Quando eu coloquei o número 65, ela retornaria F, né? Quando é verdadeiro já de cara, a primeira já vai embora aí, beleza? Então, ó, fiquem atentos à função C. Próxima questão. Uma equipe está preparando a apresentação de uma campanha institucional no Microsoft PowerPoint. Uma pessoa foi designada para criar um fundo de tela e inserir a imagem que ela criou em um ou mais slides da apresentação. Para inserir uma imagem de fundo em um slide de PowerPoint é preciso. Pô, sacanagem, né? Mas é difícil cair alguma questão de PowerPoint, mas geralmente quando cai são essas questões capciosas aí, né? Que ele pega, como que eu faço, né? Fala assim, pô, você me der o computador agora que eu faço, mas eu não sei o caminho certo, né? De te explicar aqui. Mas ele quer que te explique, na hora lá não tem computador para a gente resolver, né? Então vamos lá. Alternativa A.
selecionar preenchimento sólido no painel formatar tela de fundo. Ó, se eu for lá na minha guia design e for em formatar tela de fundo, eu tenho lá o preenchimento sólido, mas o preenchimento sólido ele não permite com uma imagem, tá? Ele permite só com cores, então não permite pegar uma imagem que eu criei, certo? Então, ó, cuidado aí. B, selecionar redefinir plano de fundo na guia design. Não, tá? Não tem essa opção aí, redefinir plano de fundo na guia design, certo? A opção é formatar tela de fundo. C, selecionar preenchimento com imagem ou textura no painel formatar plano de fundo. Perfeito, tá? Quando eu acesso o painel formatar plano de fundo, que é esse aqui, né? Formatar plano de fundo, tá? A gente dá o tela de fundo e o plano de fundo, tá? Quando eu acesso o tela de fundo, ele vem em formatar plano de fundo, tá? Ele tem essa opção de preenchimento com imagem ou textura. Aí eu posso pegar uma imagem da internet ou uma imagem do meu computador, tá? D, escolher inserir um elemento Smart Art no lado esquerdo do slide? Não. E clicar no lado direito do slide em formatar tela de fundo? Não, a gente tem a opção de formatar plano de fundo, tá? Quando eu clico com o botão direito do slide lá. Então, a alternativa correta é a alternativa C, preenchimento com imagem ou textura no painel formatar plano de fundo. Beleza? Essa é uma questão aí de decoreba do PowerPoint, que a maioria delas são assim, certo? Próxima questão aí, ó. Um supervisor de equipe precisa redigir um memorando para envio à chefia imediata. Ele precisa da colaboração dos seus subordinados na edição desse texto. Todavia, o supervisor quer ter acesso ao histórico de alterações, quem alterou o que, a fim de que possa julgar quais sugestões ele aceita ou não. Qual o recurso do Microsoft Word do 365, né? Falar 2016, que é a mesma coisa, né? Microsoft Word 365, versão português, oferece essa possibilidade. Alternativa A, correspondências? Não, correspondência a gente vai trabalhar lá com mala direta, tá? Layout também não. Layout ele vai me dar toda a parte que eu tenho lá de aparência da minha página, certo? Pesquisar? Também não. Pesquisar, eu vou pesquisar dentro do meu documento por texto ou por algum outro conteúdo, tá? Revisão, beleza, tá? Revisão é o que, ó? Eu tenho lá uma parte de histórico de alterações, tá? Tem uma aula aqui no canal que eu falo sobre essa guia revisão, tá? Eu falo justamente desse histórico de alterações, que é o quê? Ele permite com que eu veja quem alterou o quê e depois eu posso aceitar ou não essas alterações, tá? Então, dentro da guia revisão, que é uma das últimas coisas que eu faço dentro do documento lá, né? Tem a ortografia e gramática dentro da revisão, eu vou ter lá essa parte de histórico de alterações, tá? Então, revisão é a última coisa que eu faço no texto. Então, ele vai lá, ó, tem todas as sugestões, ele vai revisar se ele aceita ou não aquilo lá, certo? E suplementos é uma parte lá onde eu posso adicionar novas funções ou novos complementos ao meu Word a partir da loja da Microsoft. Então, a alternativa correta aí é a alternativa D, guia revisão, certo? Essas foram algumas das questões mais recentes que eu achei aí da Sesgran Rio, tá? Questões do ano passado, tem algumas questões de 2021 que eu peguei aí que é de Word, né? Que eu não achei do ano passado de Word da Sesgran Rio. Então, fiquem espertos aí que pode ser que esse ano já cobre alguma coisinha de Word novamente, certo? Mas lembrem-se, ó, Sesgran Rio gosta muito da parte de segurança, né? E da parte de Excel, as funções. Então, fique atento com backup, parte de segurança, vírus, tá? Quais são as categorias de vírus, o que é firewall, né? Fiquem atentos também com a parte de backup que eu acabei de falar para vocês e com as funções do Excel. Sesgran Rio tá batendo bastante nessa tecla e geralmente ela não muda, tá? Ela vai seguir o mesmo caminho aí para vocês, certo? Bons estudos, espero que tenham gostado da aula aí. Deixem nos comentários se ficaram com alguma dúvida, se querem conteúdo novo, se gostou, se não gostou, deixa o like aí pra gente. Se inscreve no canal também para ficar por dentro das novidades aí. Todo dia tem aula nova, tá? Tem questões também pra gente resolver. Qualquer dúvida, estou à disposição, deixa nos comentários. Vejo vocês na próxima aula.